do Senhor para todos, aqui quem vos fala é o pastor Rogério Zaite. Estamos iniciando mais uma aula do curso Sexualidade para Casais. Irmãos, tem sido tremendo, Deus está fazendo coisas tremendas, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor ainda fará. Tem muita gente que está sendo tocada, tem muita gente que está sendo curada, liberta, transformada, aravassai. Eu estou já sentindo a presença do Eterno aqui neste lugar. Oh, Recalauaceri Manai. Eu tenho certeza que através dessas aulas o Senhor está trazendo um padrão dele para a sua vida, um padrão de santidade, um padrão de retidão, de integridade, um padrão de justiça. Hoje nós vamos falar sobre entendendo como os órgãos sexuais funcionam. Vou falar basicamente, tá? Algumas coisas aqui. Deixa eu até verificar uma coisa aqui, deixa eu ver, tem bastante assunto dessa área. Bom, isso aqui depois eu tenho que arrumar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar. Se eu não falar em uma aula, eu falo em duas. Mas 1 Pedro 3,7 diz, eu estou usando esses textos, eu poderia usar outros, mas para não ficar também, senão eu tenho que perder muito tempo criando o material e eu não quero focar muito nesse momento no material. Mas 1 Pedro 3,7 diz, igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, porque a mulher também é herdeira, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Fala com o Espírito Santo, começa, você sabe, você é aluno, toda a aula nós começamos pedindo a presença do Senhor, começa a falar com o Espírito Santo, pede para ele entrar na tua vida, no teu casamento, na tua vida sexual, estou sentindo a glória, a Macauacé. Eu te convido, Espírito Santo, vem, Senhor Espírito Santo, neste lugar, vem, Senhor Espírito Santo, neste lugar, vem, Senhor Espírito Santo, neste lugar, vem, Arabi Alakitoki Minehepikawi, Amanju Alakualapsergi, Rubi Arakilokotoromochorobokotorobosou. Eu te convido, meu Senhor Espírito Santo, visita esse irmão nesse momento, essa irmã, esse casal, vai trazendo cura, libertação, restauração, vai soprando o vento do Espírito. Alabese, Limikodosuri Kichorevasai. De tal modo, Senhor, que coisas extraordinárias comecem a acontecer, que esse casal comece a ser curado pelo Senhor, transformado, comece a trazer o fundamento da tua palavra, Yokohawasi Kalawatai, Mikichowi Epkewi Amiktoli Kalawasai. Me dá, Senhor, uma palavra rema, viva, eficaz, uma palavra viva, me dá o discernimento profético, o discernimento de espíritos. Começa a liberar anjos de guerra, vai quebrando feitiçarias, palavras contrárias. Eu repreendo espíritos devoradores de energias, eu repreendo espíritos, Senhor, interferenciadores, vai colocando por terra nesse casamento. Eu te peço nessa data, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, aleluia. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho como funcionam os órgãos sexuais, tá? É importante. Tem a ver também com o que a gente falou na aula passada, que é o ciclo de resposta sexual. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. É muito importante saber como os órgãos sexuais são e como funcionam. Tem a ver muito com o que eu falei na aula passada também, de preliminares. E você entendendo isso, você precisa ficar expert. Porque na realidade, irmãos, vamos colocar que uma pessoa case com 20 anos e viva com a mesma pessoa até os 70. São 50 anos de casamento. Então, assim, se a pessoa tiver uma saúde adequada, ela vai continuar tendo relação sexual, claro que de acordo com a idade, às vezes pode diminuir um pouco, mas ela vai continuar tendo. E isso precisa, na realidade, no início que a gente casa, geralmente a gente faz mais sexo, a quantidade é maior, a qualidade é menor, mas com o tempo diminui um pouco, não pode ser muito, mas a qualidade aumenta, o sexo fica melhor. Por quê? Porque você começa a se tornar uma pessoa mais perita, mais discernidora, compreensiva da área sexual. E na medida que você cresce no entendimento sexual do teu cônjuge, entendendo sobre a questão sexual, principalmente no seu casamento, porque esse é o intuito, isso vai fazendo você ter, na realidade, satisfação sexual. Você e o teu marido. Tá? Muito importante vocês sempre conversarem dessa área. É uma área, perdão, que muitos casais não se comunicam, não falam, tá?
E às vezes é isso que o inimigo usa, ele priva as pessoas de algo maior e melhor, dentro do próprio casamento, deixando isso bem claro. Bom, ele e ela devem conhecer. Então você, marido, você, esposa, devem conhecer as fases do ato sexual. Primeiro, excitação, entrega, orgasmo e declinação. Repetindo, excitação, entrega, orgasmo e declinação. Na realidade, vamos lá, eu vou falar basicamente hoje só sobre isso aqui, para você entender. O ato sexual ele possui, no mínimo, 4 fases. A primeira fase é o que a gente chama de excitação. Já disse, homem excita mais rápido, mulher excita mais lentamente, né? O homem excita-se mais rápido, mas também perde a excitação mais rapidamente. A mulher excita-se demoradamente, mas também ela demora mais para perder a excitação. Então, fique claro. O que produz excitação no ato sexual entre o casal? Várias coisas. Beijo produz excitação. Você não lembra quando você namorava que você queria dar aqueles beijos violentos nela? Não lembra? O beijo, ele é excitante, porque a boca, ela é uma zona que a gente chama erogena, é ponto de prazer. Então, beijo. Tem homem que gosta de beijar na orelha, beijar na nuca. Isso aí você tem que conversar com o teu cônjuge. Nessa questão da excitação, o que vai ajudar muito é a comunicação sexual. Você tem que perguntar para sua esposa, o que mais te excita que eu faço? Olha, eu fico excitada, eu não sei o que acontece quando você pega nas minhas coxas. Estou dando um exemplo. Olha, eu fico excitada quando você beija os meus seios. Eu fico excitada quando, na realidade, você toca em mim. Eu fico excitada quando você, na realidade, beija o meu colarinho. Quer dizer, quando você começa a entender aquilo que excita a sua esposa de uma maneira coerente, de uma maneira, como que eu posso dizer assim, pura, na realidade, isso vai te ajudar, porque você já sabe aquilo que excita, ó, então você já vai para mão na obra, como diz o ditado. E a mesma coisa a mulher em relação ao homem. Você tem que perguntar para o teu marido, o que mais te excita? Eu gosto que você me manipule, me toque, eu gosto que você me beije, eu gosto que você, na realidade, me acaricie, eu gosto que você, muitas vezes, passe a mão em mim. Quer dizer, ele está falando, e aí é essa fase, excitação. Nessa fase da excitação, o que geralmente surge é o que a gente chama de eu ia falar orgasmo, não tem nada a ver. Excitação é as preliminares, é a preparação para o ato sexual, tá? Pastor, a excitação continua no ato sexual? Sim, sim e sim, mas ela vai chegar a um pico, claro, como tudo. A excitação, ela tem picos, tá? Ela pode diminuir, ela pode crescer. Isso vai depender do casal. Cada casal ele tem um jeito, cada casal tem as suas manias, mas a excitação ela pode diminuir, como ela pode aumentar. Mas é óbvio que para chegar ao orgasmo, clímax do prazer, ela só tende a aumentar. E ela começa, a excitação, vamos dizer assim, primária, tá? Através disso, beijos. E aí a primeira fase, excitou, quando a mulher está muito excitada, ou um homem, aí vai entrar o que nós chamamos de entrega. O que é entrega? A entrega é o que nós chamamos de penetração. Aí o homem ele vai o quê? Introduzir a sua genitália na genitália da sua esposa. Ali vai começar uma fricção. Acho que essa é a palavra correta, não é verdade? É o que a gente chama de mobilidade sexual também. O homem vai começar a ter o ato sexual com a mulher com o homem. E nisso, irmãos, o que acontece? Há uma lubrificação peniana e há uma lubrificação vaginal. Quando a mulher não está excitada, tá? Quando a mulher não está excitada e o homem já quer ir, não pode, o que você tem que entender é que você não pode pular essas fases. Porque, por exemplo, tem homem que ele já está excitado, geralmente é o que eu falo, o homem já está excitado, mas a mulher não. Aí ele quer ir para a entrega.
pro ato sexual em si, penetração, só que a mulher não está excitada. Por ela não estar excitada, o que acontece? Ela não libera um líquido, que a gente também chama um líquido lubrificante, perdão. 50 não, que eu estou gravando essas aulas, são várias aulas, a gente vai cansando também, mas não tem essa lubrificação. E aí, para ter a penetração, é mais difícil, dói, a mulher reclama, às vezes ela pode reclamar, ai, tá doendo, porque às vezes ela não se excitou, às vezes ela pode estar cansada, às vezes ela não pode estar legal, ou às vezes você também não a excitou como deveria excitar, você já quer ir para os finalmente. Então o que você tem que fazer? Você primeiro tem que trabalhar bem com a excitação, porque quando você vai para a entrega, escute isso, ela também vai estar excitada. E quando ela está excitada, ela já, o corpo dela, é óbvio, eu estou falando de corpo, tá? Já liberou o que a gente chama de lubrificação vaginal. Você sabe que esse é o problema? Deixa eu falar algo aqui que o senhor quer que eu fale. Não sei porquê, mas alguém está precisando ouvir isso. Deixa eu falar. Você sabe que quando uma pessoa ela é violentada sexualmente, abusada, estuprada, esse é o grande problema. Por que muitas mulheres se culpam de terem sido violentadas sexualmente? Qual é a culpa da mulher ter sido violentada por um louco da vida, por um criminoso? O problema é que ela se culpa porque ela sentiu prazer. Ela teve excitação, muitas vezes ela teve até orgasmo. E aí, na mente dela, ela diz: mas por que aconteceu isso comigo? Eu sou culpada. Às vezes ela fica até se martirizando. Eu sou pervertida. Olha só, eu fui violentada e eu tive prazer, eu tive orgasmo, eu tive lubrificação vaginal. Mas na realidade, o que ela não entende, escute isso, o que ela não entende é que quando há uma violência sexual, o próprio corpo dela trabalha para que aquilo não seja mais brutal na vida dela, para que aquilo não seja mais horripilante na vida dela. Então, aquela na questão do orgasmo, que já é algo orgânico, tá? É algo orgânico, a excitação é como se estivesse tentando amenizar aquela brutalidade. Você está entendendo? É por isso que também, estou falando de violência, isso também acontece no próprio casamento. Às vezes, existe muito hoje o que eu chamo de estupro conjugal. É quando o marido ele pega a sua esposa à força. E ó, tá cheio de casos por aí que a gente pega, irmão, de marido que violenta sexualmente a esposa. Ele pega ela à força, faz o que quer com ela, faz as nojentices dele, sabe? E ele acha que isso está correto perante Deus. Mas eu vou falar para você, Deus vai te pegar. Deus vai começar a tratar com você sobre isso. Você vai ter que tratar isso com a tua esposa e pedir muito perdão para ela. Agora, quando há essas fases do ato sexual, excitação, os dois se excitaram, a entrega, a lubrificação. O homem geralmente é mais rápido também a lubrificação peniana, vamos dizer assim, que é o líquido seminal. Então, a mais rápida essa lubrificação, que também, e a mulher também. Isso vai ajudar o quê? Na penetração. Aí, a mulher dói menos, tá? Muitas vezes nem não vai doer, na realidade ela vai sentir só prazer, e isso vai ajudar muito, porque aí é entrega. Com o tempo, na medida que o casal vai ter um ato sexual, e isso é assim, a pessoa está tendo um ato sexual, ela está se beijando, ela está se acariciando, e aí, meu irmão, aí eu não preciso ficar falando também, aí é você e a sua esposa, você e o seu marido. Vai chegar um momento que aquela excitação vai ser algo tão profundo, tão forte, que ela vai chegar num pico, ela vai crescer. Quando ela cresce, entra o que a gente fala que é o orgasmo. Aí o homem tem a ejaculação e a mulher também, ela tem a ejaculação dela. Tem muita gente que não sabe, mas mulher também ejacula, tá? A mulher também, ela libera um líquido, principalmente no momento do orgasmo, é expelido isso daí. Então você precisa entender. Deixa eu só tomar um pouquinho de café. Então, o orgasmo é a penúltima fase do clímax do prazer. Existe uma que é maior acima do que essas, que é
o prazer pleno. E aí é um outro curso, não dá para falar aqui. Mas o orgasmo já é algo muito maravilhoso, que é o clímax do prazer, é a explosão de prazer no ato sexual. A mulher, ela começa a ter, o corpo dela começa a reagir, até o pessoal brinca, vira o zoinho, mas na realidade é que é algo tão forte que acontece, é algo tão poderoso, organicamente falando, que a mulher tem aquelas reações, não é verdade? E o homem também ele tem essas reações, viu? Não é só a mulher não, tem muito homem também que tem. E depois existe uma outra fase. A primeira fase é excitação, segunda entrega, terceiro orgasmo e a quarta declinação. Aí vai declinando, vai caindo. Aí aquele pico de prazer, no caso, excitação que estava lá em cima, vai... É como se... Escuta isso que eu estou falando. É como se você estivesse lá em cima, numa torre, você subiu, 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 foi subindo, andar por andar, andar por andar, e alguém cortasse o cabo de aço e fosse descendo. Declinação total. Declina, tá? E aí eu falo, agora tem casal, pastor, a gente não deixa declinar. Aí, perfeito, tem casal que eles continuam. Teve o primeiro ato, teve penetração, teve orgasmo, teve ejaculação, e eles, não, a gente quer mais. Aí, cada casal determina isso. Cada casal tem que conhecer o corpo do seu cônjuge, vice-versa, tá bom? Então, o que muda em cada fase, como conseguir que do princípio ao fim a satisfação seja plena para os dois. É, procure se informar de fontes sadias, conselheiros confiáveis, bons livros escritos por autores sérios. Então é isso que a gente está falando aqui sobre isso. E a aula que vem eu vou falar um pouco mais sobre essa questão aí de manter a chama viva, tá? Mas, na medida que você trabalha com a excitação, que você... Porque também assim, ó, na excitação, geralmente a gente chama de preliminares. Na entrega, é o ato sexual em si, que também não pode ser rápido. Porque também tem casal, 2 minutinhos pronto, o cara já fez, a mulher também, às vezes a mulher também. Então, o casal ele tem que tentar dar uma segurada para acumular a tensão sexual. Porque quando vir o orgasmo, vai ser algo poderosíssimo, tá? E a declinação, ela é algo assim que vai acontecer. Não adianta. Agora é óbvio que tem casais que eles já são mais peritos, vamos dizer assim, que eles já têm esse entendimento e eles querem se prazerar, eles querem se entregar mais e mais. E aí, meu irmão, eles continuam nessa prática, eles continuam no ato sexual, maravilhoso, não tem problema nenhum, tá? Então, cada fase vai mudando. Então, a primeira fase é a excitação, é aquilo que eu falei na aula passada, o homem é atraído pelo que vê, a mulher pelo que ouve. Então tem isso, a mulher quer ouvir boas palavras, a atração dela é essa, gestos, romantismo, o homem pelo que vê, o homem a sua postura também, tudo isso vai ajudar, vai para a entrega. Bom, vamos para o ato em si agora, e isso também é importante, porque aí você também tem que ter todo o cuidado. Muitas vezes a posição sexual, eu não tenho falado muito de posição. Irmãos, é pecado ficar lendo Kama Sutra? Lógico que é, porque também são posições mirabolantes. Para uma mulher tem que ser marabalista, o cara acho que é marabalista, um negócio assim. Na realidade, você pode fazer algumas posições sexuais, desde que não sejam constrangedoras. Então tem posição sexual que, principalmente para a mulher, é constrangedora. Né? Existem posições sexuais que constrangem a mulher. E também, muitas vezes, posições sexuais que podem constranger o homem. Então você tem que ter esse princípio, mas no ato sexual você tem que se preocupar com posição sexual, se preocupar se a tua mulher ou teu marido estão ali bem, porque nesse momento, é um momento, na realidade, que o casal está se entregando um para o outro. Há uma unidade naquele momento, e essa unidade, ela não é uma unidade de qualquer jeito. Ali está acontecendo o que a gente chama de pacto de sangue. Então é muito importante você entender essa fase, tá bom? Então, fique com essa aula. Lembre-se, excitação, entrega, orgasmo, declinação. Excitação, entrega, orgasmo, declinação. Excitação, entrega, orgasmo
e declinação. O órgão sexual ele vai funcionar desse jeito. Geralmente, a mulher vai ter um pico lento, ela vai demorar mais, mas quando ela vai pegar fogo mais lentamente, mas quando pegar, demora mais para apagar. O homem é rapidinho, pega fogo e também termina o fogo rapidinho. Então, tudo isso aí você tem que saber lidar, você tem que saber manejar bem esse ato sexual. Porque na medida que você também vai manejando, você vai crescendo na sua atividade sexual no casamento. Isso é importante. Isso Deus quer de você, porque isso é uma coisa que Deus fez na vida do casal. Deus não vai descer e vai fazer sexo por você, irmão. E nem vai descer e vai fazer sexo por você, irmã. É você que vai fazer isso com o teu marido e o teu marido que vai fazer com você. Então você tem que se atentar a isso, tá bom? Então na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre como manter essa chama viva. Pastor, como que a gente mantém essa chama viva sexual? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso em nome de Jesus. Então lembrando você, em nome do Senhor, nós estamos dando outros cursos, rompendo com a vida de oração. Estamos falando sobre também o poder da legalidade, batalha espiritual na sexualidade, o poder do secreto. Se você tiver interesse, aqui embaixo vai ter um link de cadastro. Se cadastre. Temos também aí o nosso WhatsApp aqui embaixo. Precisar de algum conselho, uma oração, estamos juntos em nome de Jesus. Se você quiser levar esse seminário ou outros para a sua igreja, só falar com a gente passa aí os detalhes a serem considerados. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.